falando em cirurgia de palato, aí está algo que recomendo a todos que necessitam de fazer. Fizemos no nosso Gangster, e a sua qualidade de vida mudou de forma extraordinária aí. Bom exemplo aí, ó, do Creed falando, eu conheci o Gangster, o dog realmente muito bacana, muito pesado, muito grosso, e aí, ó, mais uma experiência positiva aí de um criador, então bacana demais. Fala, doutor. Bom, vamos lá. Partindo do comentário do pessoal aí, do colega que postou a respeito do Gangster, do Barbosa Bulls ali, o meu amigo Vinícius, por que a gente comenta muito a respeito de correção de palato e tudo mais? Qual que é o objetivo desse tipo de cirurgia de modo geral? Exatamente nisso que você comentou agora há pouco. É melhorar a qualidade de vida do cão. Tudo aquilo que gera esforço para cães, vamos falar de cães aqui, não vou tanto colocar assim com relação aos seres humanos, por exemplo, mas para os cães. Se você gera esforço, tudo aquilo que gera esforço gera gasto de energia, gera o desconforto, gera estresse, gera liberação de cortisol, gera liberação de uma série de fatores que acabam promovendo o quê? Encurtamento da vida desses cães. Então, qual que é o objetivo da cirurgia da correção do palato, por exemplo, que nós chamamos de síndrome do cão braquicefálico, é mais comum isso. Existem outras raças? Sim, existem, mas os que são mais comumente afetados são os cães braquicefálicos. Isso é justamente para melhorar o quê? A qualidade de vida desse animal. Todo mundo que tem problema, às vezes, aí de carne esponjosa no nariz, por exemplo, ou desvio de septo, qualquer coisa assim do tipo, ou problema de ronco, pessoal que tem casal, assim, que a mulher reclama que o marido ronca pra caramba, que a mulher ronca pra caramba. E ele fala que não ronca ainda. Exatamente, né? Até que gravam o diabo do vídeo, ou gravam um áudio, alguma coisa, falar, não ronca, tá aqui o diabo aqui. Já aconteceu comigo isso já. Então, assim, isso não quer dizer que isso esteja restrito, relacionado diretamente a quem tem um peso maior ou menor. Quem tem peso maior, cães mais pesados, por exemplo, tem uma propensão maior a ter esse tipo de coisa. A conformação de crânio também diz muito a respeito disso daí, porque acaba se formando um acúmulo maior de tecido do céu da boca, que é o que a gente chama de palato. Então, assim, isso de modo geral, na minha experiência, eu comecei a perceber que cães que possuem esse tipo de problema fatalmente vivem menos. Por quê? Porque o esforço cardíaco é maior. O coração tem que fazer muito mais força para oxigenar, para bombear o sangue, para que ele seja oxigenado, numa condição onde o oxigênio entra com uma dificuldade maior. Então, isso acaba, por sua vez, facilitando a melhora da oxigenação do cão, de modo geral. Aí a gente tem outros fatores também. Existem cães, existem raças, inclusive raças de pequeno porte, que possuem estreitamento de traqueia. Isso não tem muito o que fazer, a não ser, às vezes, ter que colocar stents, por exemplo, e coisas assim do tipo, causando, muitas vezes, o óbito do cachorro por aquilo que a gente chama de colapso de traqueia. E é uma coisa sequencial, é em cadeia. O animal estressa, ele começa a ter dificuldade para respirar, aquele ar entra com dificuldade, o aparelho respiratório começa a produzir muco, que de contrapartida você vê que o cachorro fica com a boca cheia de baba, muitas vezes aquela espuma que vai se formando, aquilo acaba se formando uma bolha, dificulta ainda mais a dificuldade da entrada do ar ali para dentro, o coração fazendo um esforço muito grande, chega uma hora que entra em falência e ponto. Vem a óbito animal, ou tem uma parada cardíaca e acaba gerando todo aquele transtorno. Levando em consideração também que os cães, eles têm o aparelho termorregulador diferente dos nossos. Cachorro não sua que nem gente. Então, assim, eles já têm uma dificuldade maior ainda do controle de temperatura. Então, quer dizer, o animal estressa, quem tem problema respiratório, se tiver alguém que tiver assistindo tem problema com asma, sabe a dificuldade que é quando você está em crise daquela condição de respirar. Com os cães é a mesma coisa, é uma coisa que é sequencial. E o que é pior de tudo, quando o organismo começa a lançar mão assim, de mecanismos de defesa, como de controle de temperatura, por exemplo, que é o que acontece muitas vezes com cães que passam mal, em diversas situações, até mesmo em passeio, ou em casa, ou andando de carro. Tem gente que não consegue nem andar com o cachorro de carro. O cachorro fica tão eufórico andando que ele acaba entrando em colapso justamente por causa desse tipo de condição. Justamente por causa do quê? Da dificuldade de oxigenação. E o que acaba posteriormente causando um desequilíbrio na temperatura, a temperatura sobe, então o organismo, de modo geral, acaba, na minha opinião, colapsando. Porque o coração começa a trabalhar com muito esforço, não compensa a incapacidade respiratória, isso leva a um quadro de falência e muitas vezes óbito.
Então, isso a gente precisa teve tomar muito cuidado, e é justamente por isso que a gente faz esse tipo de coisa, que é para facilitar mesmo, para melhorar.